A oração. Em Mateus, no capítulo 21, versículo 22, diz: "E tudo o que pedirdes em oração crendo, o recebereis." Partindo desse princípio, vemos que Deus atende a oração do aflito e do necessitado. Ele sabe exatamente aquilo que precisamos, muito mais até do que nós mesmos. Então, por que muitas das orações não são respondidas? Muitos chegam a pensar até que Deus está indiferente ao clamor daquele que insiste em pedir por um milagre. Há quem diga: "Eu nem oro mais." Antes de mais nada, precisamos entender que orar é falar com o Deus soberano que julga todas as coisas com verdade e com justiça. Para responder a essas e outras perguntas referentes à oração, é também necessário considerar que a palavra de Deus é harmônica e que ela explica ela mesma. A Bíblia Sagrada é a inerrante palavra de Deus. Ela tem a resposta. Não se pode entender as Escrituras com versículos isolados e com um coração obstinado, mas, acima de tudo, com um coração disposto a conhecer e a obedecer à vontade de Deus. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus quer nos ouvir. Embora Ele saiba o que vamos lhe pedir, mesmo antes de orarmos, Ele quer nos ouvir. Em Mateus, no capítulo 6, versículos 7 e 8 diz: "E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes." No Salmo 17, versículo 6 diz: "Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras." Veja o que nós encontramos nessas passagens. Primeiro, Deus sabe o que nos é necessário. Segundo, Ele quer nos ouvir quando clamamos a Ele. A segunda coisa é que Ele deseja nos atender. No Salmo 37, versículo 4 diz: "Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração." Em São João, no capítulo 16, versículo 24, "Até agora nada pedistes em meu nome. Pedis e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra." Mas quando tudo parece o contrário, parece que Ele não atenta para o clamor daquele que ora e nem quer realizar o desejo do seu coração. Como entender isso? Veja o que diz no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7. "Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos." Está dando para clarear o entendimento? Esses dois versículos nos apresentam duas condicionais. O resultado é que o nome do Senhor deve ser glorificado. Então considere pelo menos 3 pontos importantes. Primeiro, pode haver um impedimento. No Salmo 66, versículo 18 diz: "Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá." Em Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz: "Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vosso deleite." O pecado, ele pode sim ser um grande obstáculo para que o homem não receba a resposta da sua oração. O pecado, ele pode ser um grande impedimento. A segunda coisa a considerar é o tempo oportuno. O tempo de Deus não é o nosso. Em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1 diz: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu." Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16 diz: "Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno." Deus quer nos amadurecer. Vamos dar um exemplo? Se você colocar R$1 milhão em notas e uma caneta de colorir nas mãos de uma criança de 3 anos, o que é que vai acontecer? Você acha que essa criança tem noção do valor monetário daquilo que está diante dela? Em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4 diz: "E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança."
Essa palavra experiência no grego é o mesmo que dokimos. Essa palavra quer dizer aprovado após teste. No mundo antigo, não havia um sistema bancário como nós o conhecemos hoje, e nem dinheiro em espécie. Todo o dinheiro era feito de metal e era aquecido até se tornar líquido e depois despejado em moldes e deixado para esfriar. Quando as moedas estavam frias, era necessário polir os cantos irregulares. No sentido prático, essa palavra tem um sentido de caráter aprovado, de alguém que foi aprovado após teste, alguém que foi provado, testado e polido pelo Senhor. Então, meus irmãos, Deus, Ele muitas das vezes espera estarmos preparados, estruturados, fortalecidos, amadurecidos, para não desperdiçarmos a bênção que Ele tem para nos dar. O terceiro ponto é um propósito superior. Muitas das vezes Deus não concede aquilo que o cristão está pedindo porque Ele tem um propósito superior na sua vida. Veja em São Lucas, no capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Em Marcos, no capítulo 10, versículo 29 e 30 diz: E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, em irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Observa o versículo 30, irmãos, e compara com o versículo 29. Aqui não se refere à mulher não, tá? Há muitas pessoas que estão aí indo para, entre aspas, a obra de Deus, dizendo que está renunciando à família, mas está vivendo uma vida dupla com a mulher estranha. E aí tenta se justificar porque está renunciando à família, mas, por outro lado, está vivendo uma vida de pecado. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos 7 ao 9, diz: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual orei 3 vezes ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A vontade de Deus, meus irmãos, sempre vai prevalecer na vida dos seus filhos. O apóstolo Paulo, ele havia orado 3 vezes ao Senhor, e Deus disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas das vezes, o projeto de Deus, o propósito de Deus, ele é muito superior àquilo que você está pedindo a Deus. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 9 e 10, diz: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, nos diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Seja como for, devemos entender que a vontade de Deus será sempre superior, incomparavelmente, a qualquer propósito humano, por mais nobre que ele possa parecer. Há muitos motivos e exemplos na Bíblia em que a oração foi aplicada. Temos, por exemplo, Isaque, que orou por 20 anos pela sua esposa Rebeca, porque ela não podia engravidar. Temos também Ana, mulher estéril, que, sendo humilhada, orou a Deus fazendo um voto. Teve Samuel, e depois desse voto, teve ainda mais filhos. Observa que essa situação de humilhação provocou uma reação positiva em Ana. Ela orou, votou um voto, e dali em diante o opróbrio saiu da sua vida. Por outro lado,
Vemos nas Escrituras também o caso de Davi, que orou pela vida do seu filho, fruto do seu pecado. Mesmo se humilhando e clamando, não teve a sua petição atendida. Outro caso bem peculiar é o do profeta Jonas, que passou por uma grande tribulação que quase provocou a morte de vários homens no navio em que estava com ele. Ao ser jogado ao mar, foi engolido pelo peixe e logo orou a Deus. Entrou em tribulação por fugir de uma chamada específica. Em Atos dos Apóstolos, temos também os discípulos que oraram e perseveraram até receber do alto a virtude do Espírito Santo. Qual é a sua situação? Cada caso é um caso que precisa ser analisado à luz das Escrituras. A palavra de Deus nos dá 3 conselhos para mantermos com uma postura de oração diante de Deus. Primeiro, ter um coração quebrantado e contrito. Segundo, tremer da palavra de Deus. Terceiro, buscá-lo de todo o coração. No Salmo 51, versículo 17 diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Em Isaías, no capítulo 66, versículo 2, diz: porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Você precisa ter um coração quebrantado e contrito. Você precisa tremer da palavra de Deus. E você precisa buscá-lo de todo o seu coração. Seja qual for a resposta do Senhor, lembre-se dos irmãos de Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todas essas pessoas morreram na fé sem terem recebido as promessas. No entanto, elas as viram e as saudaram de longe, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos esses personagens que mencionamos aqui, como Ana, Isaac, Davi, Jonas e até os apóstolos, todos já passaram, não estão mais entre nós. Com isso, nos fica uma grande lição. Seja o bem ou o mal que recebemos nesta vida, tudo vai passar. E a nossa certeza é que somos peregrinos nessa terra. Estamos de passagem. E escudados com esse pensamento, não podemos permitir que nada e nem ninguém venha nos impedir de chegarmos às mansões celestiais. Esse é o nosso objetivo final.